de Justiça Desportiva de São Paulo. Em 8 horas de depoimentos, o caso teve contradições e uma novidade. O Adriano Eifert tem as informações. Muito além dos gramados. A decisão do Campeonato Paulista ainda não terminou. O Palmeiras entrou na Justiça Desportiva para tentar anular o segundo jogo. Alega que houve interferência externa na arbitragem, o que teria influenciado diretamente o resultado. O Corinthians acabou campeão e fez a festa no Allianz Parque. As testemunhas do inquérito começaram a ser ouvidas nesta terça-feira no TJD de São Paulo. Entre elas, o delegado da partida, os auxiliares, o quarto e o quinto árbitros, além, é claro, do árbitro principal, Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Ao dar versões aos fatos, as testemunhas caíram em pequenas contradições e revelaram algumas novidades dos bastidores da decisão, como a presença de um tutor da equipe de arbitragem no local da partida. O tutor teria ajudado no planejamento do trabalho. Tem outros profissionais, tem a comissão de arbitragem, tem uma quantidade de pessoas que fazem o papel de tutor. No desenvolvimento, tem instrutores que fazem o papel de tutor. Ele também foi ouvido pelos procuradores do TJD. O momento-chave do jogo, aos 27 minutos do segundo tempo, foi a marcação de um pênalti de Ralf em Dudu. 8 minutos depois, após um tumulto generalizado, avisado pelo quarto árbitro de que não teria sido falta, o árbitro voltou atrás e cancelou a marcação do pênalti. Um vídeo anexado ao processo pelo Palmeiras foi analisado durante os depoimentos. Nas imagens, entre outros fatores, após a marcação do pênalti, o delegado do jogo e o diretor da comissão de arbitragem, Dionísio Roberto Domingos, aparecem se aproximando do campo e vão de encontro à equipe de árbitro. Dionísio garante que não falou nada a ninguém. Foram mais de 8 horas de depoimentos. A decisão final sobre o processo, que deve ir a julgamento, deve ser na próxima segunda-feira. E se for provado que houve sim interferência externa, o jogo pode ser anulado e os envolvidos punidos. Eu saio com a sensação, acho que não só eu, como todos que estiveram presentes hoje aqui durante a auditiva das testemunhas, que várias contradições foram colocadas. Contradições, o quarto árbitro fala uma coisa, o diretor de arbitragem fala outra coisa, o delegado fala uma outra coisa. Por isso a importância dessa investigação perante aqui o tribunal, aliás que foi feita com normalidade, muito bem presidido, e a defesa no momento adequado vai pontuar essas contradições que, no nosso entender, vão levar ao questionamento da decisão que foi feita pelo árbitro da partida. Vamos esperar, né, mano? Agora, me chamou a atenção, né? Essas pequenas contradições em depoimentos de membros de uma mesma equipe. Isso daí que eu não consegui entender, não consegui mensurar. Agora, a presença do Dionísio, que era ali o coordenador da arbitragem, né? Não foi só na final, né? Isso aí está bem caracterizado que é costume dele comparecer aos jogos. Inclusive, a própria federação se manifestou a esse respeito também, dizendo que durante o Campeonato Paulista ele participou de várias partidas ali, naquela região que é teoricamente estranha a ele. Ficam. Passei 20 anos na beira de campo. Eles ficam realmente. E ainda mais uma final, né, Calheiros? Inúmeros aspones aí aparecem, querem ficar próximos ali para estar numa dessas sendo focalizados também pela câmera, enfim. Mas a federação reconhece como legítima a presença dele dentro daquela região, não estranha essa presença do Dionísio ali. E é uma situação, Calheiros, que se você me perguntar, mano, o que você acha? Houve ou não houve interferência externa? Pelas imagens que eu vi, eu diria que sim. Não posso afirmar com 100% de certeza, porque eu não posso ser leviano também. Não tem o áudio. Não sou leviano também. Agora chega lá, o tal do Dionísio, perante o júri. O cara fala, Dionísio, o que você disse para o quarto árbitro? Ele pode dizer, como ele disse também, não disse absolutamente nada. Quem prova que ele disse alguma coisa? A imagem não é conclusiva. Mostra ele se aproximando, depois mostra o quarto árbitro indo na direção ali do... Não é o quarto, é o quinto árbitro, aquele cara, porque o quarto árbitro está no meio do rebu ali, ele está naquele lado esquerdo do campo ali. O quinto árbitro vai na direção do quarto árbitro, comunica alguma coisa e ele conversa com o árbitro depois. Mas é uma situação que a gente não pode acusar o cara de não ter dito algo. Não tem o áudio. É complicada, porque ele poderia ter dado uma informação, como ele poderia ter falado, vamos acabar com essa zona porque tá feio. Pois é, e já passou da hora, Lívia, de colocarem uma escuta
escuta no árbitro também. O que me faz acreditar que houve sim a interferência, eu já disse aqui no Bom Dia Fox e vou repetir. No ato ali, no momento do lance, o quarto ou quinto árbitro, enfim, o carequinho que estava correndo ali na beira do campo, ele é o quarto. Ele não marca nada. Ele só tem convicção depois que a imagem flagra ele tendo uma conversa com o Dionísio, que é o coordenador da arbitragem ali. Sim. Enfim, o que foi dito não tem como provar. A grande questão é a seguinte, Calheiros, não é possível que depois dessa lambança, porque foi uma lambança que nós acompanhamos no Campeonato Paulista, não fique de lição pro resto da temporada. Que a arbitragem precisa ser profissionalizada, que precisa ter um cuidado a mais. O Campeonato Brasileiro nós já começamos mostrando diversas pataquadas, como o gol irregular do Flamengo que estava impedido, como a expulsão do Everton, ou seja, precisa ter uma atenção a mais com a arbitragem, porque está de mal a pior. E não vamos isentar aqui o grande responsável por toda essa lambança, que foi o árbitro, o Marcelo Aparecido. Porque se não tem o árbitro de vídeo, ele tem que sustentar o que ele marcou. Ele apitou, ele teve convicção na hora do lance. Então, se não tem vídeo, sustenta. Aí porque eu tenho ouvido muito assim. Mas aí ele sustenta o erro? Não, azar. Ele apitou, ele marcou, não tem o vídeo. É a minha Mas dá a impressão que apitou no susto. Ele viu o choque e falou, preciso marcar alguma coisa. Foi lá e soprou o apito. Eles podem argumentar que trabalharam em equipe, ele quis ouvir equipe, enfim. O assunto vai render muito ainda, vamos aguardar as próximas cenas. Vamos voltar a falar de Libertadores, porque essa semana promete. Amanhã, lá em Santiago, tem Universidade de Chile e Cruzeiro, jogo esse que você acompanha aqui na Casa da Libertadores com exclusividade. Vamos bater um papo com o nosso repórter, o Ricardo Lai, que está lá no